Muito bem, queridos, vamos ver na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Hoje eu quero falar um pouco sobre dinheiro. Quem gosta de dinheiro? Ninguém? Quem gosta de dinheiro, diga amém. Não vou distribuir igual o Silvio Santos, tá? Só vou falar, não vou perguntar quem quer dinheiro não. E se a gente parar para pensar, qualquer mente nobre logo entenderá o valor do dinheiro na vida. Quando a mente é pobre, o dinheiro ocupa o primeiro lugar. Mas mesmo que o pensamento seja nobre, a gente tem que entender que ele tem um grande valor. A Bíblia diz que por tudo o dinheiro responde. E às vezes nós não sabemos, nem lembramos com quem a gente aprendeu sobre finanças. O que eu sei sobre finanças? Quem me ensinou? De onde eu tirei esses conceitos? Qual o meu relacionamento com valores? Porque valor, finanças, é uma área que dificilmente a gente pede ajuda. Todo mundo sabe a melhor maneira de lidar com isso. A gente não quer nem que Deus se intrometa nessa área. A gente quer que Deus cure outras coisas. Finanças, quase todo mundo está seguro com a forma de pensar. Quase todo mundo fala, meu dinheiro eu sei o que fazer com ele. Mas a gente não para pensar, sei mesmo, quem me ensinou? Com quem que eu aprendi? Está correto isso? Qual o resultado final disso? Então é bom a gente parar para pensar, porque se perguntássemos quais são as coisas mais importantes da vida, uma mente nobre diria, primeiro Deus. Depois quem? Depois de Deus quem? Uma mente nobre diria primeiro Deus, depois saúde, porque sem saúde, o que você faz com dinheiro? Doente. Mala cheia de dinheiro e você com dor. Onde a gente vai? Todo mundo com dor, com a mala cheia de dinheiro. Para onde a gente vai? Uma mente nobre diria, primeiro Deus, depois saúde. Aí com saúde você vai fazendo o resto. Aí vem família, aí vem um monte de coisa. Mas quando a mente é pobre, às vezes o dinheiro vai para o topo da lista, né? Então, mesmo numa mente nobre, o dinheiro está ali na lista dos primeiros. Ele é importante. Por isso é bom nós estudarmos um pouco sobre isso. Vamos ver o que diz o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a seguir. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem na tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Veja que a letalidade do manuseio de finanças, ela é tão assustadora que aqui diz que por querer ficar rico, não está dizendo que eles ficaram. Só por querer, só por desejar, só por ter isso como alvo principal da vida, muitos se arrebentaram, se afogaram e trouxeram sobre si muitas dores. Não se tem conhecimento de nenhum mal que atinja o corpo só de querer se aproximar do corpo. Qualquer vírus para contaminar a nossa matéria, ele precisa de contato. A alma aqui ela é contaminada à distância. É possível contaminar o interior da vida humana sem ter o contato com a riqueza. Alguns querendo, colocando isso como alvo, como sonho, como objetivo, trouxeram para si muitas dores e muitos se afogaram.
Se pensarmos, querido, nós vamos ver que é bem isso que acontece no mundo. A maioria das pessoas que morrem por isso nem alcançam isso. A maioria daqueles que se destroem por isso nem chegam lá. Então tem gente que deixa de viver porque ele quer um dia ser famoso. Nem fica famoso, mas se destruiu pela fama, pela fortuna e por qualquer outra coisa. Então na área da alma, na área do interior, é possível uma letalidade dessa, ou seja, uma destruição dessa natureza, sem o contato com o veneno, a distância. Então, valores é uma das coisas mais notáveis da vida. E o que faz do cristão uma diferença enorme para o não cristão é a forma como ele se comporta ou como ele lida com finanças. O cristão, até nessa área que o mundo todo é quase que unânime, às vezes, em endeusar finanças, ele tem uma orientação diferenciada. É notório a orientação que o cristão tem da palavra de Deus, de como ele lida com dinheiro, riqueza, valores, bens materiais. Por quê? Porque neste compartimento, ou seja, nessa área, habitam, como diz o texto, muitos males, muitas fortalezas e muitas coisas que precisam ser curadas ou orientadas. Antes da gente entrar em alguns princípios bíblicos, vamos definir que valores eles podem ser materiais ou espirituais. O texto falou assim, olha, de grande valor é a piedade. Piedade é um valor espiritual. Assim como fé, amor, bondade, é uma riqueza esse assunto. Mas é uma riqueza que, quando alguém olhar para você e falar, você está cheio de fé, cheio de amor, cheio de piedade, ele não vai te achar rico. A pessoa, para ver riqueza, ele quer ver riquezas materiais. Carrão, conta, ouro, enfim, coisas que dá para ver e falar, olha, isso daí é rico. E o texto aqui, ele separa valores materiais de valores espirituais. Então, fé, amor, bondade, a lista dos frutos, dos dons, enfim, de muitas coisas são valores espirituais. Ninguém nunca te achará pobre se te ver sem eles. Mas a Bíblia te orienta a se enriquecer deles, porque ela fala que são tesouros, que a ferrugem, a traça e o ladrão não conseguem destruir. Os outros podem ser roubados. E materiais é dinheiro, alimento, casa, fazenda. Vamos ver aqui alguns princípios. O que é princípios? Regras, ensinamentos, doutrinas, princípios bíblicos. Porque se você aprender comigo sobre o dinheiro, ou eu aprender com você, com quem que eu aprendi? Com quem você aprendeu? A gente não vai crescer muito. Então nós vamos esquecer os nossos princípios herdados, ou estudados, ou aprendidos, e vamos ver o que é que Deus falou sobre o assunto quando Ele se pronunciou. Deus já se pronunciou sobre finanças? Sim. O que Ele disse? O que eu aprendi está mais ou menos em sintonia com o que Ele disse? O que eu penso está em sintonia com o que Ele pensa? Porque se Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, nós temos que entender que todos os valores vêm dele. E ele tem regras para aquilo que ele criou. São princípios bíblicos sobre um assunto que tem uma letalidade devastadora na alma. Se a gente procurar o porquê de quase toda contenda, destruição em massa, nós vamos ver que o dinheiro está por trás. Dinheiro, o abuso, a fama. Raras questões ele vai estar fora disso. Geralmente ele está por trás. Então esse é um assunto que nos interessa. Vamos ver alguns princípios bíblicos sobre finanças. Primeiro princípio. Princípio do senhorio. Senhorio é fácil de nós entender. Quando a gente fala senhorio de Cristo, falando que Cristo é o Senhor. Em finanças, princípio do senhorio está dizendo que eu devo definir em relação ao dinheiro quem que é o Senhor, quem que é quem que tem quem manda em quem. Eu o tenho ou ele me tem? Ele vive para mim ou eu vivo para ele? Ele me serve ou eu o sirvo? É o primeiro princípio bíblico sobre finança, é o princípio do senhorio. Esse princípio me ensina que eu não posso comprar, eu não posso ter, eu não posso receber, eu não posso possuir nada que eu não tenha condições de abrir mão daquilo. Porque se eu tiver alguma coisa que eu não posso abrir mão disso, um dia eu não a tenho, ela me tem.
Ela vive sem eu e eu não vivo sem ela. Seja lá qual for essa coisa. Quando Deus deu um filho a Abraão, esse filho era tão caro que um dia Deus queria saber quem que valia mais na vida de Abraão, ele ou o filho. Ele falou, oferece-me teu filho, a quem tu tanto amas. Era de Deus, era uma promessa, era uma bênção. Se perguntasse para Abraão, por quanto você vende seu filho? Ele diria, isso não tem preço. É uma bênção de Deus que não tem preço. Isso não tem valor estimativo. Isso não tem valor para ser estimado. Era um valor pessoal. Quando ele ofereceu, ficou claro que ele amava Deus mais do que a bênção de Deus. Deus falou assim, olha, por que você não me negou seu único filho? Agora eu vou te abençoar. Onde você colocar a planta do pé é seu, onde você colocar a sua mão vai prosperar. Quem te abençoar vai ser abençoado e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Mas foi depois dessa entrega. Ficou claro na vida de Abraão quem era o Senhor na vida dele. Quando Deus pediu para ele aquilo que ele nunca abriria a mão, ele abriu mão. Então o princípio do senhorio, ele me ensina que em Lucas 12:15, Jesus falou assim, olha, a vida do homem não está no que ele possui. Ele disse isso quando ele falou, olha, um homem teve um campo que Deus abençoou, o campo dele produziu abundantemente. Os irmãos conhecem a parábola, o ensinamento. E ele falou, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e vou falar para minha alma, tem muitos bens. Aí Jesus disse para ele, louco, pedirão a tua alma e os grãos, o que você tem, para que será? Aí falando sobre esse assunto, Jesus falou assim, olha, a vida de alguém não está no que ele possui. A vida é mais do que isso. O mundo vai te tratar pelo que você tem ou pelo que você não tem. Mas Deus não nos trata assim. O cristão tem um relacionamento com finanças diferente. Você vale mais do que o que você tem. Do que o que tem. Ou do que não tem. A vida de alguém não está aí. Em Lucas 16:13, nós encontramos Deus dizendo que Deus e as riquezas. Deus tem riquezas, mas as riquezas não têm Deus. Deus está separado delas. Lá fala riquezas deste mundo, Deus possui elas, mas elas não possuem Deus. E o cristão, ele aprende com Cristo assim. Um outro texto ainda para falar sobre o senhorio, mais conhecido, em Lucas 16:25, fala do Lázaro e do rico. O Lázaro, ele tinha motivos materiais para não crer em Deus. Puxa, não deu nada certo, era doente, era pobre, era judeu, tinha fé. Tinha fé, porque ele foi salvo, ele foi para o seio de Abraão. Mas ele tinha motivos materiais para não crer. Não, que isso, que miséria é essa? O rico que viveu com Lázaro, ele tinha motivos materiais para crer em Deus. Deu tudo certo para ele, ficou rico. Vestia-se bem, vivia regaladamente. Teve uma vida que passou num piscar de olhos, de tão boa que era, ele não viu a vida passar. De repente já estava diante de Deus no tormento, a vida foi muito rápida. Do mesmo jeito que Lázaro tinha motivo para não crer, na sua vida triste, não teve muita sorte na vida, ele encontrou um motivo para crer. E o rico que teve muito motivo para agradecer a Deus e crer em Deus, ele não encontrou nenhum motivo para crer, morreu sem fé. Tinha que ser o contrário. Lázaro tinha que talvez ir para o tormento e falar, Deus, não dá para servir a Senhor desse jeito. Como é para falar em fé, com tamanha tribulação, com tantas lutas? Tinha todo o motivo do mundo para não crer. Creu. O outro tinha todo o motivo do mundo para crer. Não creu. Por isso em 1 João 2,17 diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. O mundo passa. Então, nós temos que usar as coisas do mundo, mas não amar. Quem ama, o amor do Pai não está nele. Então a gente aprende com Deus a amar Deus e pessoas. Coisas a gente usa. Pessoas a gente ama. O mundo vai ensinar diferente. O mundo vai ensinar, ame as coisas e use as pessoas para conseguir as coisas. Até respeito familiar, amigo, profissional, tudo isso vai para o lixo quando o assunto é lucrar, levar vantagem. Então, o primeiro senhorio bíblico que nós entendemos sobre finanças, do ponto de vista de Deus, é que o cristão não pode ter nada
comprar, possuir, ganhar, herdar, nada que ele não possa abrir mão um dia. Porque se ele não puder abrir mão, ele virou posse e não possuidor. Ele perdeu o senhorio da sua vida. Ele não é mais senhor, ele é servo. Por isso a Bíblia diz, olha, o amor ao dinheiro não diz o dinheiro. Lá diz, o querer ficar rico já afogou muita gente. E trouxe muitas dores. E amar excessivamente é a raiz de todos os males. Ele falou, e por muitos andarem por este caminho, é que o diabo tem alcançado muita vantagem entre vós. Colocando o quê? Ciladas, armadilhas minuciosas, que afogam homens na ruína e na perdição. O cristão ele tem uma orientação diferenciada de como se relacionar. Não é uma rejeição irracional a finanças, não, nós sabemos do valor dela. Mas temos que definir quem é o Senhor de quem. Mais um princípio, princípio da liberdade. O que é o princípio da liberdade? O princípio da liberdade ensina que livres são os cumpridores da lei. Quem é livre? Livre é alguém que não está preso. Logo, um livre é alguém que cumpre a lei. Um preso, ele é preso exatamente porque ele não cumpre a lei. Um livre não tem legalidade para prendê-lo, porque ele cumpre a lei. Está livre. Está em dia com a lei. Ele está dentro do princípio da liberdade. Em Romanos 13:8 diz assim, olha, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Quem ama, cumpriu a lei. O princípio da liberdade diz que quando você cumpre com a lei de Deus, você está dentro de um princípio bíblico em qualquer área, você não dá legalidade para ninguém te prender. Quando eu transgrido a lei do homem, eu posso ser preso por ele. Quando eu transgrido a lei de Deus, eu posso ser preso por ela. Quando eu transgrido a lei das finanças, elas acabam me prendendo. É um emaranhado, é um bico sem saída, é um quebra-cabeça que você entra e não sai mais. Por que que ela nos prendeu? Porque nós cometemos alguma transgressão contra as leis, os princípios. Eu disse que princípios são regras essenciais, é um modo de ser, é educação, é fundamentos de como funciona uma determinada área. Cumpriu com a lei, não tem como ser preso. Você está livre. Não há legalidade. Em Mateus 22:21, tentaram prender Jesus nessa área das finanças. Falou assim, olha, Moisés falou a respeito das finanças assim. O império está falando assim. E você o que diz? Vai pagar imposto ou não vai? Vai se armar contra o império? O que nós vamos defender aqui? A política de Moisés ou a política de Roma? As duas estão chocando. Era um beco sem saída. Qualquer resposta, Jesus seria fuzilado ali. Se ele vai contra Moisés, acabou a mensagem. A nação acreditava mais em Moisés do que nele. Moisés recebeu a lei de Deus. Se ele vai contra o império, armou uma revolta política, acabou a vida ministerial. Não tinha mais como ir para a cruz. Aí Jesus disse que ele não estava preso a nenhuma coisa nem outra. Ele falou, cadê a moedinha aí? Daí o stater. O que está imprimido aí no stater? De um lado está o valor, do outro lado está a cara do imperador. De quem que é esse rosto aí? De César. Eu falei, então dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É de César? Pode dar para César. Deus não fica com ciúmes. É seu, fica para você. Deus não vai te punir. Defina. Com liberdade, com legalidade, não dar legalidade para te prender. Não se prenda. O tanto que você puder fugir de César, fuja. O tanto que você puder fugir de Deus, fuja. Até onde eu posso fugir do império, até onde eu posso fugir do reino de Deus. Então, às vezes, lá no interior, a pessoa arruma um jeito de mascarar. Mas ele acaba dando legalidades, ele se prende. Porque se é meu, Deus não quer. Se é seu, eu não devo querer. Se é de César, Deus não quer. De César, dá para ele. É seu, fica para você. Agora é de Deus, não é para ficar para você e nem para César. Isso traz um princípio da liberdade, que você se torne um cumpridor da lei de Deus. E um cumpridor da lei, ele é livre. Um cumpridor da lei pode andar em liberdade.
Você vai poder sair daqui agora, pegar o carro, viajar, almoçar. Todos vocês estão livres, porque não estamos devendo nada para a lei dos homens. Somos livres. Quem é um devedor da lei, ele não tem essa liberdade. Trazendo isso para finanças, quem cumpre a lei não pode ser preso. Não traz legalidade sobre aquilo que possui. Está livre. É de Deus, está com Deus. É de César, está com César. É meu, está comigo. Mais um princípio. Terceiro. Qual que é o primeiro mesmo? Esqueci. Senhorio. Segundo, liberdade. Terceiro princípio, liberalidade. Liberalidade é generosidade. Alguma vez você já se preocupou em falar, preciso ser mais generoso? Não, geralmente, quando alguém pensa assim, isso é uma nobreza, isso é um fruto do Espírito. Geralmente nós gostamos de ter pessoas generosas por perto. Queremos ter amigos generosos, pessoas que são bondosas em doar, em emprestar, em ceder, em não cobrar, pessoas que não fazem cobrança. Elas são liberais, elas doam parte da vida, elas doam parte de finanças, doam parte do tempo, doam parte dos sonhos. São pessoas que dão com liberdade, sem cobrar, sem lançar no rosto. É muito gostoso viver com pessoas assim. A gente não pensa, às vezes, em ser assim, generosos. E o princípio da liberalidade, ele ensina que nós somos o canal de tudo que portamos. Porque tudo que Deus dá para o seu reino. Deus nunca vai dar coisas para mim, só para mim. Porque se Deus der só para mim, Ele está investindo no meu reino, e o meu reino é humano. Deus não vai deixar de investir no reino dele para investir no meu. O meu reino está falido. Por mais rico que ele seja, ele está falido. Não tem reino próspero neste mundo. Então as riquezas de Deus, tanto espirituais como materiais, elas são dadas, são doadas, elas são dádivas de Deus para o seu reino. Agora, como é que Deus vai dar dádiva para os seus reinos? Dá para as pessoas administrarem. Cai na minha cabeça, na sua, na do irmão que está ao seu lado. Dádivas para o reino. Só que ele deu na vida de alguém, mas ele deu para o reino. Se eu não entender o princípio da generosidade, o que acontece? Eu acabo usando as bênçãos de Deus só para mim e o reino fica sem. Aí Deus colocou alguma coisa no reino dele, mas eu usei para o meu reino e o reino dele ficou sem. Próxima vez que o reino dele precisar disso, eu falo, não, essa vida aí não é boa para colocar a bênção, não. Aí coloca e some. Não faz um bom uso dela. É como uma veia que recebe o sangue do coração, mas não manda até na periferia do corpo. Está bloqueada, chega ali e para. Dali para frente não nasce mais nada. A bênção chega nele, fala, oh, como Deus é maravilhoso. Dali para frente não abençoa mais ninguém. A sombra dele não nasce nem tiririca. Isso, queridos, bloqueia a bênção de Deus, porque a Bíblia fala que todas as vezes que Deus nos enriquece, Ele enriquece o reino. Para todo mundo ser abençoado, na comunidade. Vamos imaginar que a igreja aqui estivesse precisando de dinheiro. Aí, irmãos, vamos fazer uma campanha para Deus aumentar nossas finanças. Como é que Deus vai aumentar nossas finanças? Vai aparecer dinheiro lá no cofre do Altair? Vai cair do céu? Não, Deus vai abençoar a gente aqui. Coisas vão acontecer na nossa vida, vai dar certo. Deus vai abençoar o reino. Quando Deus quer enriquecer a igreja, Ele enriquece os irmãos. Enriquece as pessoas. Ele está enriquecendo o reino, não tem outra forma. Quando Deus queria abençoar Israel, Ele abençoou Abraão. Falou, Abraão, vou te abençoar, vou te dar um filho, vou te dar uma herança, vou te dar os patriarcas. Deus estava abençoando a nação. Aí depois Deus mandou dons espirituais em Moisés, em Arão, Ele estava abençoando a nação. Era a única nação que tinha valores espirituais recebidos do céu. Onde Israel aprende as coisas de Deus? Olha, tem gente riquíssima em coisas de Deus lá. Deus fala com eles, é o sumo sacerdote. Eles entram na presença de Deus e Deus fala com eles. Eles têm lá os profetas. Eles têm lá a bênção material e têm a bênção espiritual. Era uma nação rica. E quando Deus queria enriquecer a nação, Ele enriquecia as pessoas.
Ele dava uma palavra para o profeta comparecia diante de nós e falava, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, nós temos que fazer isso, 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 isso. Vinha um outro problema, consultava o Senhor, olha, assim diz o Senhor, vamos por aqui. Vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Riquezas espirituais. As outras nações consultavam os ídolos e ficavam perdidos. Não tinha nada. Olha que nação rica. É a única nação que prosperou lá, naquele lugar, mas ninguém. Israel ficou fora de lá do ano 70 até 1948, os palestinos sempre foram pobres. Israel voltou em 48, agora em 2009 já é a nação de primeiro mundo. Só eles prosperam lá. Mesmo estando em rebeldia não, em disciplina. Mas eles têm riquezas, são princípios da generosidade. Então, quando Deus dá para a nação. Nós, em 2 Coríntios 8, 3 e 5, preste bem atenção nisso. A congregação ali, ela está agradecida a Deus, porque eles pediram para Deus a graça de participarem mais do que foi solicitado para uma oferta, para um determinado trabalho lá. Eles viram uma necessidade e falaram, vamos ajudar. E pediram a graça, não, nós queremos participar. Voluntários com alegria e acima do devido. Olha que generosidade. Não era preciso fazer aquilo. Queridos, por que nós não gostamos aqui de ficar fazendo campanhas? Porque campanha tem que ser uma coisa quando há uma necessidade. Para a gente não brincar com a fé e com a boa vontade de ninguém. Final do ano passado agora, quase que eu iniciei uma campanha, porque nós tínhamos que colocar esse hidrante, está vendo aquele hidrante ali, que ele ficou quase 40 mil reais. E nós tentamos o alvará e não conseguia, tem que pôr o hidrante, porque o espaço é grande, esse negócio de hidrante é caro, que dói. Falei, vou ter que fazer uma campanha para colocar o hidrante. Falei, vamos esperar, se a gente conseguir pagar, a gente não faz a campanha, se não conseguir pagar, a gente faz a campanha. Por que eu estou explicando isso? Porque se de repente a gente chegar e falar, irmãos, olha, nós não temos o dinheiro, tem que pagar, vamos fazer uma campanha. Quem quer, acima, você não tem nenhum compromisso com isso. Você já tem o princípio da liberdade, você é legal com Deus, nada pode te prender, você dá seu dízimo, sua oferta, você não tem nada a ver com hidrante. Aí de repente todos nós cumprimos com as nossas obrigações e ainda não foi suficiente, a gente precisa fazer uma coisa. Vamos ver se tem mais alguma alma voluntária que quer fazer alguma coisa? Vamos ver se alguém quer participar? Aí a gente faz. Eles generosamente entenderam que podiam ajudar, então lá eles fizeram conforme o proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, mas com alegria. E Lucas 6,32 diz, porque Deus abençoa quem faz com alegria. Dai e dar-se-vos-á. Medida sacudida, transbordante, recalcada, deitarão no vosso regaço. Então a generosidade é um princípio que ela deve reinar no coração de quem Deus é generoso com ele. À medida em que Deus é generoso comigo, Ele espera que eu seja generoso. É o mesmo princípio dos valores espirituais. À medida que eu chego em Deus e falo, Deus, pequei, me perdoa. E Ele fala, eu vou ser abençoador, vou ser misericordioso, me perdoa. Agora o irmão chega em mim e fala, pastor, me perdoa, eu errei com o senhor. Eu falo, não, vai ser punido. É o mesmo princípio. Oração do Pai Nosso. Você é perdoado à medida que você perdoa. Quando Deus é generoso, Ele espera de você um coração generoso. É o princípio da generosidade. Então eu sou o canal daquilo que eu porto. Se eu sou mesquinho, eu estou carregando o quê? Mesquinhez. Quem porta tem. Vendedor de chiclete, nunca falta chiclete no seu carro. Não é verdade? Todo mundo tem o que porta. Esse dia nós encontramos com o Léo aqui durante o dia. O Léo é representante da Marilã. Ele deu 5 pacotes de bolacha para cada um dos 5 que estava ali. Ele trabalha com isso, ele tem. Quando eu porto avareza, eu tenho o quê? Avareza. Quando eu porto mesquinhez, eu tenho mesquinhez. Nós temos aquilo que portamos. Eu tenho que escolher o que eu quero portar, mesquinhez ou bênção. Eu quero só encontrar portadores de generosidade ou eu quero ser um generoso? É o princípio da generosidade. Quem porta, tem. Nós somos canais daquilo que portamos. Quem pragueja é cheio de praga. Quem amaldiçoa é cheio de maldição. Quem abençoa é cheio de bênção.
Quem odeia é cheio de ódio. Quem ama é cheio de amor. Quem ama é cheio de amor. Quem é generoso é cheio de generosidade. Você vê bênçãos de Deus na vida dele. Isso não quer dizer que a pessoa seja irresponsável e fica pulverizando finanças por aí. Não, mas ele atende os impulsos de Deus no seu coração para ser generoso. Porque o reino de Deus é um reino generoso. Mais uma. Princípio da mordomia. O princípio da mordomia, ele é bastante bíblico. Qual o princípio da mordomia? Mordomo é um administrador. Administrador, ele trabalha com valores, mas os valores não é dele. Ele tem autoridade para fazer, desfazer, comprar, vender, administrar, mas ele não é dono. Nós estamos falando de valores. Valores são tesouros. Tesouros, quando se vão, é um estrago. Quando a gente perde valores, a derriça interior é muito grande, o sofrimento é muito grande. E Jesus chegou a falar assim, olha, cuidado com valores na terra e no céu. Os da terra podem ser roubados. A ferrugem corrói, a traça rói e ladrão rouba. Falou, tem um lugar que você pode ser rico, que lá a ferrugem não corrói, a traça não rói e ladrão não rouba. São valores celestiais. Esse princípio da mordomia diz, tudo que pode ser roubado não é totalmente meu. Tudo que pode ser tirado não é totalmente seu, está no seu comando. Mas eu tenho muitos valores que eles podem ser arrancados. Agora, os valores espirituais, eles não podem ser roubados. Não tem como arrancar a fé do seu peito. Não tem como arrancar a piedade da tua alma. Não tem como arrancar a generosidade do teu interior. Esses valores, eles estão protegidos por uma outra lei. Mas nesta lei aqui, os valores, quando eles se vão, eles causam um estrago muito grande. Por isso a Bíblia fala, olha, ajunteis tesouro onde não tem frustração. O texto que nós lemos diz, nós chegamos neste mundo sem nada, e sem nada nós vamos embora dele. Aqui nós somos o quê? Administradores. A gente chegou aqui sem nada, e é sem nada que a gente vai. Ninguém vai levar nada no caixão, todo mundo sabe disso. E do outro lado as coisas daqui também não valem. Mas tem coisas que valem. Enquanto a gente está aqui, nós temos que entender que tesouros, quando roubados, causam um impacto muito grande. O texto aqui é o que nós lemos, é o 1 Timóteo 6, de 7 a 11. Então aqui diz que, para tomar cuidado, que nós somos administradores. E nessa administração nós temos ciladas, armadilhas. O inimigo vai tentar fazer você pensar que você é dono. Ah, isso aqui é meu, por isso aqui eu morro, isso Deus me deu. Se nós pegarmos uma construção antiga como essa, talvez já passou algumas pessoas aqui dizendo isso é meu. Daqui 100 anos vai passar mais umas 3, 4 dizendo isso é meu. Todo mundo falou é meu e não foi de ninguém. Só administraram. Só administraram. Olha, essa aqui tem escritura, essa propriedade aqui é minha. Aí eu passo a minha vida, eu vou embora, ou então vendo para outro, o outro coloca o nome dele lá e fala, não, agora é meu. Depois vem o outro, daí durante uma existência teve 10, 15, 20 donos. É de quem? De ninguém, ficou lá no mesmo lugar. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Nós não somos os donos, nós somos administradores. Se Deus me deu uma bicicleta, eu administro uma bicicleta. Se Ele me deu uma moeda, eu administro uma moeda. Se Ele te deu uma empresa, administre uma empresa. Se Ele te der uma fortuna, administre uma fortuna. A Bíblia fala que o agricultor é o primeiro a gozar do fruto. Então tudo que Deus te deu, use isso para o benefício da sua vida. Ele foi generoso com você, então goze isso. Use isso. Mas tenha sempre em mente que você é só administrador. Um dia você vai embora, alguém vai administrar no seu lugar. Pode ser seu filho, seu neto, ou a pessoa que você vender. Se você colocar o seu coração aí, um dia, isso pode ser roubado, ou isso não pode ser levado para o outro lado. Então, quando tesouros são roubados, há uma grande frustração. Esse princípio é um princípio bíblico. Nós somos administradores.
Então nós somos mordomos. E quando Deus libera recursos para a gente administrar, Ele quer que você faça uma boa administração. A primeira pessoa que Ele quer abençoar é você. Não é para você ficar, eu sou só administrador, então eu vou comer pão de dores, vou pegar tudo que Deus me deu e dar para os outros. Não. A chuva, a roça que caiu a chuva, é a terra que Deus quer abençoar. Só que não é a única. Então a primeira vida que Deus quer abençoar, quando Ele é generoso, é a sua. Mas não só a sua. É o mesmo princípio do amor. Quando Deus me amou, antes de Deus, talvez eu não fui amado. Quem não foi amado não aprendeu a amar. Quem não aprendeu a amar não sabe amar. Vou ficar devendo isso para quem eu me relacionar, não sei amar. Mas depois que eu conheci Deus, eu aprendi que Deus me amou. Se Deus me amou, então eu sou amado. Se eu sou amado, agora eu posso amar. Agora eu posso amar. Mas Deus não me amou só uma vez, Ele continua me amando. Aí chega um ponto que eu me amo e valorizo a minha vida. Mas sobra amor. Tenho mais amor do que preciso. Aí eu amo o próximo. E o próximo, e o próximo. Isso não para nunca. Chega um tempo que você está amando o estranho. De repente estou amando gente que eu nunca tive obrigação de amar. Não tenho nenhum dever de te amar. Mas é gostoso te amar, eu quero te amar. Por quê? Porque eu tenho amor para dar. A administração é a mesma coisa. Chega um tempo que Deus já te deu, você fala, tá bom, olha, estou tranquilo. E Deus dá mais. Fala, Senhor, eu nem preciso de mais bênçãos materiais. Mas Deus diz, não, aqui é um bom lugar para colocar bênção, porque ela chega nos periféricos. E Deus vai te dando mais. E quando você começa a administrar bênção, você nunca vence Deus. Quando você começa a roubar bênção, você bloqueia. Mas quando você administra, você nunca vence. Porque Deus tem muita bênção para dar. O problema de Deus em nos abençoar não é que falta bênção. Falta maturidade para administrá-lo. Nós somos egoístas, humanos. Os nossos conceitos sobre finanças, sobre valores, tem muito de pagão, pouco de cristão. E aí Deus bloqueia, porque as bênçãos dele não vai ser bom para a gente. O homem do campo que teve uma hiperprodução não fez bem para ele, ficou doido. Talvez se o campo dele tivesse produzido 10%, ele estaria lá orando, Deus, pensou, ano que vem eu preciso de mais, 10% não dá. Mas Deus mandou uma hiperprodução, choveu, a terra produziu, o homem doidou. Doidou, ele não podia, não estava preparado para aquela bênção grande. Sabia que se Deus desse uma fortuna para todo mundo aqui, se todo mundo aqui ganhasse na Mega Ultra, como é que chama os negócios aí? Qual que é o maior prêmio aí? Quem que é jogador aí? Me ajuda aí. Ninguém, né? Mega Sena? Essa que tem a bolada? Se todo mundo aqui ganhasse uma bolada daquela acumulada, sabia que muita gente daqui ia endoidar? Fala, vixe, irmãozinho lá virou a cabeça. Lembra aquele irmãozinho que era uma bênção? Diácono. Ele era diretor do diaconato. Endoidou, ficou rico, agora não cumprimenta mais ninguém, sumiu. Verdade. Se Deus nos desse metade do que nós pedimos para Ele, nós íamos perder a lucidez. O problema para Deus não é me enriquecer, é me preparar. Ainda esses dias eu conversava com a Pri no carro, falando de uns escândalos aí de bilhões da televisão. Ela falou, olha pai, você viu, foi encontrado o pastor lá com milhões. Eu falei, então filha, ser grande é muito perigoso. Lidar com milhões não é para qualquer pessoa. Lidar com bilhões, ser grande é muito difícil. Às vezes Deus nos mantém mais perto do chão para a gente não perder a lucidez. Porque para Deus nos enriquecer, trabalho nenhum. Nós estamos relacionando com um Deus que para fazer a terra Ele disse, haja. Trabalho que dá, fala, haja. Ele olha para os mares e disse, haja uma porção seca. Aparece uma porção seca. Ele olha para esse reino riquíssimo da fauna e diz assim, produza a terra. Palavra, que poder, que capacidade, que dificuldade um Deus desse tem para enriquecer um filho que ele ama a ponto de morrer por ele na cruz do Calvário. Como ele não tem fortunas imensuráveis para distribuir, só que nós não podemos. Somos como criança de 2 aninhos
que pede para o pai deixar a gente dirigir o carro. Fala, não, você não pode. Você não sabe mexer com isso. Você vai se matar. É como um filho de 2 anos querendo pilotar. O pai fala, não, o problema não é o carro, você vai se matar com isso. Você vai se arrebentar. Esse é o princípio da administração. O 5º princípio é o princípio da compaixão. Paixão com. Compaixão? Paixão com alguém. Este princípio da compaixão, ele ensina que eu não devo orar por necessidades financeiras de alguém se eu não estiver disposto a ser o instrumento que Deus usará para suprir, se Ele quiser. Nunca ore por alguma coisa que você não está disposto, se Deus quiser te usar para resolver aquele problema, ser usado por aquilo. Se você não estiver disposto um dia a contribuir com as finanças da igreja, nem ore por ela, deixe esse assunto para outros. O princípio da compaixão está falando que você vê a necessidade e se coloca diante de Deus como um instrumento para ser usado para resolver aquele problema. Eu nunca me lembro de um dia ter decidido, falar, a partir de hoje eu quero ser pastor e pregar a palavra. Não começou assim. Começou que eu era uma vida destruída, uma alma ferida, e um dia Deus usou alguém pregando a palavra e curou minha alma. E eu fiquei tão encantado com o dom que aquele pastor tinha de pregar a palavra, que eu todos os dias orava pelos pregadores da palavra. Oração para dormir, oração para levantar, falava, Deus, onde tem alguém atrás de um microfone com uma Bíblia aberta, falando a palavra, abençoa ele. Abençoa ele, Senhor. Esse ministério não pode acabar na terra, ele é muito bom, ele é abençoador, cura vidas. Abençoa ele. Onde tem alguém atrás de uma Bíblia, ensinando, abençoa essa pessoa. Orando por eles, Deus me fez um deles. Sem nenhuma, um preparo, um chamado, não. Era uma necessidade que eu via, porque eu era um necessitado, eu fui um abençoado, e eu orava por eles, não me achava à altura de ser igual a eles, eu orava por eles. Mas o princípio da compaixão diz que eu não devo orar por necessidades, seja lá qual for, de alguém ou de alguma coisa que eu não estou disposto, se Deus quiser, a me usar para aquilo. Senhor, abençoa, mas me deixa fora desse negócio, hein? Abençoa eles lá. Está precisando de finanças lá, toca no coração dos irmãos para ofertar, deixa a minha do lado. Está precisando de gente para fazer, toca no coração das pessoas para fazer. Eu não quero fazer, nem ore. O princípio da compaixão, ele me ensina que eu não devo orar ou fechar o meu coração para o necessitado. Quando há uma necessidade. Senhor, se o Senhor quiser, eu não sou a pessoa mais habilitada para fazer isso, mas se preciso for, se eu precisar, eis-me aqui. A necessidade existe. É ter compaixão, paixão com alguém, com a necessidade. Em 1 João 3, 16, 18 diz que aquele que possui, ou seja, que tem condições de fazer e fecha o coração, peca. Pode fazer o bem e não faz? Peca. Em Tiago 2, 15, 17 fala, se você vê o teu irmão necessitado e tem condições de ajudá-lo, você não pode falar, vai em paz. E Provérbios 28, 27 diz que o que dá não terá falta. 6º princípio, último, princípio do contentamento. Princípio do contentamento, o nome já diz, né? Ficarei contente com tudo que Deus se agradar em prover-me, quer seja muito ou quer seja pouco. Este é um assunto para gigantes. Pensou se Deus resolver olhar para a minha vida e falar, não, você não vai ser rico, você vai ter pouco. E aí? Paulo disse assim, eu aprendi, ele não sabia, ele aprendeu, a me contentar com o que tem. Ele falou, aprendi a viver com muito e aprendi a viver sem nada. Isso não me atinge mais. Ser humano não sabe viver com menos. Depois que se atinge um padrão, descer, quando alguns descem, deprime e morrem. Alguns se matam. É coisa para maduros, por isso que eu disse, é assunto para gigante. Porque Paulo ele se tornou um homem muito forte na fé, Deus o preparou. E ele falou, eu aprendi a viver com muito. E aprendi a viver com pouco. Com a mesma
fidelidade, com a mesma alegria, com o mesmo contentamento. Salomão chegou a dizer para Deus assim, falou: Senhor, eu não quero pobreza para mim não ser tentado a negar o teu nome. Quero dificuldade, opressão, está precisando, está com falta. Falou: não quero. Falou: também não quero riqueza para não vir me esquecer de ti. Dá-me pão de cada dia, porção de cada dia, o que eu tenho necessidade para viver tranquilamente. Falei: isso aí está bom. Oração de sábio, né? Oração de maduros. Filipenses 4, 11 e 13 foi quando Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, gente, viver com pouco, com contentamento, não é fácil. Mas viver com muito, com a mesma reverência e fé, também não é fácil. Então, Provérbios 37, 9, ele falou: nem riqueza, nem pobreza, mas o que for necessário. Em Mateus 6, 24, 34, o próprio Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, com o comer, beber, vestir. Não vos inquieteis como os gentios. Isso é coisa de gentio, ou seja, de pagão. Eles fazem isso: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Depois, 1 Timóteo 6 e 8, Paulo diz: tendo o sustento com que vestir, estejamos com isso contentes. Não é nenhuma apologia à pobreza. Imagina. Nós devemos sempre lutar contra a pobreza, contra a dificuldade, contra as lágrimas, contra a dor. Nós não podemos nos enganar e fazer disso o nosso Senhor. Não é apologia, não. É um princípio do contentamento. Se Deus entender que riqueza vai me trazer condenação, Ele vai me dar pobreza. Porque o que Deus quer é a minha salvação e não a minha perdição. Se eu te perguntasse para você de bate-pronto, no final da vida, você queria estar na situação do rico ou do Lázaro? Todo mundo diria: eu queria estar na situação do Lázaro. O rico, nós não sabemos nem o nome dele, nem conhecido no céu ele não era. Tão rico na terra, tão conhecido na terra, no céu não sabemos nem seu nome. Lázaro, o mendigo, pedinte, sabemos o seu nome. Na terra se sabe o nome de quem tem valores materiais, no céu se sabe o nome de quem tem riquezas espirituais. Se perguntasse para alguém quem você quer ser, depois do final da vida, eu quero ser o Lázaro. O outro está lascado lá no fogo, em tormento. Mas no comecinho da vida, quem você quer ser? O rico ou o Lázaro? Espera aí, pedir e ser rico não é uma apologia à necessidade. É um entendimento de que o contentamento é entender que Deus está no controle, e o contentamento me leva a ficar contente com aquilo que Deus me proveu, porque Ele sabe do que eu posso. Se Deus te deu um carro, Ele sabe que você pode administrar um carro sem se perder. Se Ele te der 2, é porque você sabe administrar 2. Se Ele te der 10, Ele vai te dar 10. E se Ele não te der nenhum, é porque isso não vai fazer bem para você. Se Deus entender que milhões não vão comprometer a sua alma, é exatamente isso que Ele vai te dar. Se Ele entender que bilhões não vai te levar a perder, é isso que Ele pode nos dar. Agora, se Ele entender que isso vai comprometer a tua vida, e um dia você vai falar: Deus, por que o Senhor foi me enriquecer? É o que o Senhor fez comigo. Estava tão bem, feliz na minha vidinha, servindo a Deus com fé. O Senhor foi me enriquecer. Olha o que aconteceu com a minha cabeça. Olha o que aconteceu com o meu interior, com o meu emocional. Me destruiu. Deus não vai fazer isso. Então Ele vai nos ensinar a viver tão contente como aquele que sabe administrar e está contente com o muito. Eu aprendi a ficar contente com o pouco e aprendi a ficar contente com o muito. Não está dizendo que você vai ter que aprender a ficar desesperado com o pouco, não. Com contentamento. Sabe aquela pessoa que não tem muito, mas nem percebe que não tem? Sabe por que ela não percebe? Porque não faz falta. Exemplo, criança. A criança está tão liberta, a criancinha mesmo, vamos falar aí, 4, 5 anos, ela está tão liberta dos valores do mundo, ela não tem nada. Se perguntar o que essa criança tem, não tem nada. Mas ela é tão rica que ela não precisa do que o mundo tem. Às vezes ela brinca com um pedacinho de tijolo com contentamento.
O pai dela não consegue brincar com um pedacinho de tijolo, ele quer brincar com uma Ferrari. Um zero bala, uma Tucson. Mas ela está tão fora desse mundo que ela não tem nada, mas aquilo não faz falta. Ao mesmo tempo que ela não tem nada, ela é tão rica que aquilo que encanta o mundo, para ela está contente. Você não tem um controle remoto? Não. Está feliz por quê? Porque está contente com o que tem. Então não é uma necessidade que gera fobia, tristeza, amargura, revolta. Não. É um pouco com contentamento. É o princípio do contentamento. Ficarei contente com aquilo que Deus me prover. Sem deixar o veneno da inveja ou da tristeza destruir meu coração. Então, de repente, eu sou amigo do Léo, e o Léo tem 10 vezes mais que eu. Ele está contente com o que ele tem, eu estou contente com 10 vezes a menos. Somos amigos, amém? Ele está feliz e eu também. Não estou infeliz porque eu não tenho igual ele. Deus o estruturou para 10 e me estruturou para 1. O importante é que nós estamos felizes. Porque se eu tivesse com 10, ele com 20, a gente brigando, se matando, tomando remédio para dormir, riqueza com dores, com descontentamento, com infelicidade, Deus não dá isso no seu reino. No reino de Deus tem pobres? Tem. Tem pobres no reino? Tem. Não tem infelizes. Não tem desesperados. Não tem necessitados. Não tem pedintes. A Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Não vai faltar. Mas pobres tem. Só que eles serão contentes, felizes. Amém, queridos? O contentamento, não poucas vezes, ou seja, na maioria das vezes, não é uma regra. Mas o contentamento gera prosperidade. A Bíblia fala, ser fiel no pouco, o que acontece? Para onde você vai? Para o muito. Então não é uma regra que todo mundo vai para o muito. Mas ela diz, ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Questão de tempo. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.